Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, e hoje nós vamos iniciar a lição de número 35, que também, por sua vez, vai ter várias partes. Nós estamos no módulo 1, Determinação, e o título de todas essas lições de número 35 é As Tentações. E hoje nós vamos ter a parte 1, e que poderá também se dividir em seção A, B e C, de acordo com a orientação do Espírito Santo. Eu nunca gosto de ser apressado quando eu estou aprendendo a palavra de Deus. Eu acho que a palavra de Deus, ela é Senhor, e ela tem que ocupar o lugar de senhorio em nossa vida. Eu não tenho que ensinar ao Espírito Santo aquilo que eu gostaria de aprender. Não, eu tenho que deixar que Ele me dirija, que Ele me ensine aquilo que eu preciso aprender. Porque pode ser que há alguma coisa que alguém saiba, mas que eu não vou necessitar de aprender. Então, se Ele não quiser me ensinar, não há problema algum. Mas pode ser que há algo que eu preciso aprender e que Ele não tenha dado para ninguém. E eu preciso que Ele então me ensine, porque eu tenho um ministério a cumprir, eu tenho uma vida a levar, a viver, uma vida da qual eu vou dar contas a Deus, e é importante então que eu esteja dentro da palavra do Senhor Deus. Quando a gente aprende a palavra de Deus, nós ficamos cientes das armadilhas, dos laços que o inimigo arma, e nós podemos então sair fora desses laços, dessas verdadeiras arapucas do inimigo. E o problema nosso é simplesmente que nós nunca sabemos sair fora das armadilhas do maligno. Como eu disse, todas as lições, as partes da lição número 35, refere-se às tentações. Primeiro, eu gostaria de explicar a você o que é uma tentação. Nós sabemos que o diabo tenta, né? Mas o que é tentação em si? Tentação é uma indução para o mal por sugestões do diabo ou da sensualidade. Então a pessoa pode ser tentada por indução do diabo ou da própria sensualidade. O próprio ato de tentar, nós podemos definir que é um ato que procura corromper a fé e a felicidade. E tentador é aquele que solicita para o mal. Bom, então nós vamos entrar agora na lição das tentações, e o título dessa parte primeira é A Tentação de Jesus. Nós já vimos no curso Fé que Jesus foi tentado, vimos sobre vários ângulos essa tentação de Jesus, mas o que nós vamos ver hoje aqui tem assim uma direção um pouco diferente. Nós vamos ver o próprio ato do diabo tentar Jesus. E eu queria que você examinasse comigo. Mateus capítulo 4, nós temos do versículo 1 ao 11, a tentação de Jesus. Eu vou ler os 11 versículos e depois nós vamos dividir a tentação. Para você que ainda não tinha assistido essa parte, porque na lição 34 nós tivemos parte sobre a tentação de Jesus. E hoje nós estamos vendo exatamente a tentação em si. Bom, diz assim, Mateus 4, de 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e, eis que chegaram os anjos e o serviram.
Bem, essa tentação de Jesus, ela teve 3 partes. E ela foi registrada aqui pelo Espírito Santo, não por acaso. Ela foi tríplice e ela também, ela nos mostra que Jesus foi tentado no corpo, no físico, na mente e no espírito. Igual nós somos tentados. Não há diferença alguma nas maneiras como o diabo nos tenta. Às vezes ele usa palavras um pouco diferentes, mas quando ele nos tenta no corpo, na alma e no espírito. E nós devemos agir igual o Senhor Jesus agiu. Toda a tentativa do diabo foi rechaçada. Bem, vamos ver primeiro a tentação no corpo. Versículo 2 de Mateus 4 diz: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Ora, se você às vezes deixa de almoçar ou jantar, quando vem a fome, você quase que faz qualquer coisa por causa do alimento que você precisa. Nós temos na Bíblia que o exemplo de Esaú, que vendeu o direito, a bênção, a primogenitura, por causa de um prato de lentilhas. Há pessoas que na Bíblia também, por causa de pouca coisa, Judas foi 30 moedas, venderam a bênção, venderam Jesus e aceitaram a sugestão do diabo. E aqui nós temos Jesus, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele então teve fome. Nesta hora é que o diabo entrou, na hora da necessidade. Ele esperou quando ele sentisse fome, quando ele precisasse de alimento. Ele estava no deserto. Então o diabo chega perto dele, não para debochar. Veja como o diabo chegou na tentação. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Quer dizer, o diabo lhe deu uma sugestão. É aquele problema daquela pessoa que não está bem com o esposo ou com a esposa, e o diabo chega e diz: mas Deus sabe que o seu caso é especial. Deus entende. Afinal de contas, uma aventura, 2, desde que você seja uma pessoa sincera, você está só se descarregando a necessidade do seu corpo, Deus entende. Afinal de contas, Deus sabe que o coração seu é puro, é uma necessidade no corpo. Ou como aquela outra pessoa que porque precisa ganhar um dinheiro, ou como aquele outro que cansou de trabalhar e todo mundo cresce, e ele não cresce, ele foi e fez um ato ilícito para se apropriar de alguma coisa. Quer dizer, o diabo sabe na hora que ele vai tocar. Eu acho que uma mulher, um homem, não se torna adúltero de uma hora para outra. Começa assim um desligamento do casal, problemas, lutas, e eles vão se afastando um do outro, apesar de estarem sempre perto um do outro. Você entende o afastamento qual é? E o diabo chega e com aquela conversa, né? E a pessoa então diz que ela é desprezada e que afinal de contas ela também tem direito de ser feliz. Aí o diabo coloca uma pessoa no caminho dela e quando a pessoa abre os olhos já é tarde. Ele esperou exatamente quando Jesus teve fome. Quando Jesus deu o sinal de que estava com fome, após 40 dias de jejum e 40 noites, o diabo chega e não diz que ele é o diabo, que ele veio para derrotá-lo. Ele veio com uma sugestão: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Acabou. Jesus olhou para as pedras, não havia pães ali, estava com fome e veio a sugestão. Nós temos que aprender a ser dirigido
pelo Espírito Santo e nunca permitir que a tentação do inimigo nos derrube, nos vença e nos faça tomar certas posições que depois nós vamos nos arrepender. Ainda que na hora que tomamos aquela posição, a coisa funcionou. Não sei se Jesus mandasse que a pedra se transformasse em pães, se ela não transformaria. Porque a água, ele fez ela ser vinho. Quem mexe numa molécula de água pode mexer também numa de pedra. Faz da água vinho, pode fazer da pedra pão. Mas só que o preço que ele iria pagar seria alto. Porque não era o pai que estava dirigindo ele para tomar aquela decisão, para dar aquela ordem. Meu irmão, eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos é a gente conseguir se manter na linha para que só o Espírito Santo nos dirija. E missionário, o senhor diz dificuldade, então é difícil? Não, não é difícil. Porque desde que nós nos mantenhamos na palavra. Mas o mal de muita gente é que ele sai da palavra. E ele tenta puxar a palavra para resolver a sua situação. Ele não vem para a palavra para resolver a sua situação. Ele quer continuar fora e puxando a palavra. Para que a palavra vá resolver, ele tem que ficar na palavra. Jesus disse que ele só falava aquilo que o Pai mandava. O mandamento do Pai. Então, nesta hora, não foi a palavra de Deus que abriu-se para ele. Foi o diabo que veio tentar usar a palavra para ele tomar uma posição. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Quer dizer, foi na base da tentação. Deus, se falasse com ele, diria: meu filho, ordene essas pedras transformarão em pães. Mas veio a dúvida aí, veio a tentação. E por que não? Se eu sou filho de Deus, tem que transformar-se. Não é dessa maneira. A gente tem que aprender, e isso nós vamos conseguir com o tempo, ouvindo a palavra, prestando atenção naquilo que o Espírito do Senhor vai nos abrindo dentro da palavra, a gente vai crescendo e vai conseguindo uma maturidade espiritual. Grandes homens de Deus, às vezes fazem coisas de crianças espirituais. Tomam certas decisões, agem de maneira impensada e que muitas vezes funciona. Eu não sei se aquelas pedras se transformariam em pães, mas só que não era o Espírito Santo que estava guiando, dirigindo. Isso aí poderia custar para Jesus. A gente tem que abrir os olhos. Há um livro que Pat Robertson escreveu. Esse homem, ele já esteve no Brasil uma vez com um programa chamado Clube 700, tempo antiga Rede Tupi Televisão. Ele tem um programa grande nos Estados Unidos que atinge quase todo o país. Tem uma rede de emissoras de televisão. E ele começou do nada. Direção de Deus, direção de Deus. E ele conta nesse livro uma tentação que ele teve de uma pessoa que era muito rica e que ia financiar a compra da estação para Deus. Olha uma coisa que é preciso até ler esse livro e estudar para a gente poder tomar assim uma grande lição de como o diabo às vezes entra num plano até divino. O descuido da gente.
Eu sei que esse homem acreditou, marcaram reuniões, eles foram para Dallas e tiveram com o homem, tiveram. Havia uma mulher que era intermediária, não sei lá mais o quê. E eu sei que no final, tudo aquilo ali era mentira. Nós temos que, nós temos que fazer, é deixar o misticismo de lado. Que uma pessoa teve uma visão, o outro teve uma revelação, e que vai acontecer dessa maneira. Eu não sei. Eu preguei há algum tempo atrás nos Estados Unidos, e o pastor me disse: irmão, por esses dias, Deus falou conosco que tem um americano rico que vai comprar um templo e vai nos dar. Eu disse para ele: o senhor tem certeza que foi Deus? E o pastor me disse: missionário Soares, eu tenho. Falei: bom, se for Deus, a coisa vai concretizar-se. Eu não quero pôr um ventilador na sua farofa, mas se fosse você, com cautela. Não, Deus tem dado todo sinal, para mim vai estourar essa semana. Bem, já se passaram algum tempo, várias semanas, e esse americano ainda não apareceu. Eu acho que nós temos que crescer um pouco mais no entendimento e deixar as coisas fáceis. De vez em quando eu recebo uma carta: missionário Soares, ora para eu ganhar na loteria, porque se eu ganhar, uns prometem o dízimo só, outros prometem até a metade. Agora, como é que eu tenho o poder de fazer uma oração para uma pessoa ganhar na loteria? Bom, se loteria fosse lícito, eu tivesse esse poder, eu, quando chegasse o dia de pagar os programas na televisão, eu simplesmente faria a oração, ganharia na loteria, e não precisaria levar o nome, às vezes até de ladrão, de charlatão, de explorador, que muita gente dá, porque você tem a coragem de contratar uma emissora de televisão e pagar para colocar o programa no ar, e alguém acha que você está explorando. Então seria fácil para mim, se eu tivesse esse poder, de fazer essa oração, comprava o bilhete, fazia lá a aposta e ganhava o dinheiro e viveria até muito bem. Mas não é dessa maneira. Corra das coisas fáceis, das coisas mirabolantes, das coisas que aparecem assim de mão beijada para você. Não, obrigado. Eu quero seguir a orientação de Deus. 40 dias e 40 noites. Ele teve fome. O tentador chega: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. É fácil. É só mandar. O que é que diz Jesus em seguida? Jesus firmou-se na palavra de Deus e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é de uma fazenda, de um automóvel, de um iate, de um jato que você vai viver. Você precisa de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós estamos estudando tentações, né? Essa é a parte A. Vamos agora para a parte B. Olá, no programa Consulta ao Doutor, temas bíblicos deste